Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo, essa videoaula que eu trago para vocês hoje aqui, né? Bem, eu trago como tema para a gente conversar hoje suplementação proteica e treinamento resistido, ou seja, musculação em idosos com sarcopenia. Esse é um tema que me desperta bastante curiosidade, eu gosto muito de estudar esse tema, venho estudando aí já há anos, eu trabalho com muitos idosos, inclusive alguns já com sarcopenia, alguns inclusive já com a síndrome da fragilidade instalada, então eu prescrevo exercício regularmente para esse grupo de pessoas. Eu tenho muita satisfação em trabalhar com idosos, estudar idosos, inclusive idosos com sarcopenia e procurar intervenções, meios na área do estilo de vida, de melhorar a qualidade de vida desses idosos. Então vamos lá, diretamente conversar sobre esse assunto, né? Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu preciso que você faça algumas ações aqui no YouTube. Em primeiro lugar, eu preciso que você curta, comente e compartilhe. Curta por quê? Porque aí o algoritmo ele entende que você se interessa por esses temas, ele te manda mais vídeos, tanto vídeos meus como vídeos de outros produtores de conteúdos que falam sobre temas correlatos, né? Sobre musculação, sobre exercício físico, sobre populações especiais como idosos, diabéticos, hipertensos, obesos e por aí vai. Sobre nutrição, enfim, sono, estilo de vida de uma maneira geral. Comente, não precisa ser um elogio ou uma crítica, você pode simplesmente colocar lá um emoji, é só para o algoritmo entender que você se interessa por aquele tema, você se relaciona com ele e ele te manda mais. E compartilhe, por quê? Porque as informações que eu estou passando aqui, elas são informações baseadas na ciência, elas são embasadas na ciência, então a pessoa que recebe esse vídeo teu que foi compartilhado, ela pode se beneficiar das informações que eu estou passando aqui, que são informações embasadas na ciência. Se puder, ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar alguma coisa aqui, o YouTube te avisa e você vai ver lá o conteúdo. E claro, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal do professor Otávio Aguiar. Tudo bem? Então vamos para a frente. Vamos começar a conversar sobre esse assunto, sobre suplementação proteica e treinamento resistido de musculação em idosos com sarcopenia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é sarcopenia. Deixa eu só ativar o apontador aqui para a gente conversar, tá? Deixa eu... Apontador, agora. Então, a gente precisa entender o que é sarcopenia. E eu sempre falo isso aqui. Se a gente for pegar a palavra sarcopenia e for tentar quebrar ela para tentar entender o significado, funciona assim. Sarco significa músculo, penia, perda. Então, perda de músculo. E durante muitos anos, a sarcopenia ela foi definida só como perda de músculo, só como perda de massa muscular. Só que de uns tempos para cá, se não me engano, de 2018 para cá, ou até um pouquinho antes, essa definição de sarcopenia ela foi sendo cada vez mais revisada, de forma que hoje nós já entendemos que sarcopenia não é só a perda da massa muscular, mas também a perda da força muscular e do desempenho funcional, a depender do estágio do distúrbio da sarcopenia. A sarcopenia ela pode ser classificada como um distúrbio metabólico, ela pode ser classificada como uma doença, né? Então, como é que acontece? Quando você está no estágio 1 da sarcopenia, que é a sarcopenia leve, você tem apenas a perda da massa muscular. Mas veja, não é uma perda de massa muscular só associada ao envelhecimento ou a sedentarismo. É uma perda de massa muscular importante, tá? Quando você vai para o estágio 2, além da perda de massa muscular, você também tem a perda da força muscular. Então você perde dois pontos importantes aí da saúde e do desempenho físico. E aqui você já está na sarcopenia moderada. Quando você vai para a sarcopenia grau 3, ou estágio 3, ou a sarcopenia grave já, né, avançada, além da perda de massa muscular e força muscular, você também tem a perda de desempenho funcional. Então você começa a ter dificuldade para realizar atividades da vida diária, como se levantar de uma cadeira, do sofá da sala, da bacia do banheiro, da cama, atravessar a rua, subir escadas, descer escadas, né? Carregar sacolas de compras. A tua capacidade funcional de realizar atividades da vida diária começa a ficar comprometida, né? E isso
acontece porque você já tem uma perda importante de massa muscular e de força muscular, ou seja, você já passou pelo estágio 1 e 2 da sarcopenia. Mas a sarcopenia ela tem categorias. E ela pode ser classificada em sarcopenia primária e sarcopenia secundária. A sarcopenia primária é aquela sarcopenia só associada ao envelhecimento. O envelhecimento natural ele te causa uma perda importante de massa muscular, força e desempenho funcional. São todos os idosos que têm sarcopenia? Claro que não. São uma porcentagem. Tá? São uma porcentagem. E a depender do país, do estado, da cidade que você vai investigar no estudo para tentar fazer um levantamento epidemiológico, essa porcentagem ela varia, tá? Então fica ali mais ou menos entre 10 a 22% por aí. Os estudos variam, tá? Mas é mais ou menos por aí. Eu quero que você entenda que não é porque você envelheceu que você vai ter sarcopenia, tá? Mas o envelhecimento é um fator de risco para a sarcopenia, mas não é uma sentença, compreende? Agora, quando você é apenas um idoso, você só é idoso ali, e você está com sarcopenia, a gente pode dizer que é sarcopenia primária, é uma sarcopenia associada ao envelhecimento. Já a sarcopenia secundária, ela é associada a outros fatores diferentes do envelhecimento natural. Dentre esses fatores, você tem a atividade física inadequada ou inatividade física, misturada com um alto grau, um alto nível de comportamento sedentário, o que é muito comum em idoso, né? Idoso tem um comportamento sedentário muito alto, ou seja, fica mais de 2 horas ininterruptas. Quando eu falo mais de 2 horas, eu estou me referindo a mais de 2 horas mesmo. 2, 3, 4, o dia todo sentado, deitado, reclinado. Né? Até faz atividade física, mas pouquíssima. Então, isso é um fator de risco para a sarcopenia. Outro fator associado à sarcopenia secundária, doenças sistêmicas, dentre elas diabetes, pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, né? Mais comum do tipo 2, né? no idoso. Você tem o câncer, e aí você pode ter a sarcopenia e a caquexia, que é uma síndrome, né? Que dentre as várias características da caquexia, você tem a perda de massa muscular e força também, mas tem um grau elevado de resistência à insulina, perda de apetite, dentre outros fatores. Né? E a caquexia aqui que eu estou me referindo é a caquexia associada ao câncer. No câncer você pode ter a sarcopenia e a caquexia. O HIV é outra doença sistêmica associada à sarcopenia, dentre outras doenças. A osteoporose também, dentre outras doenças. Tá? Uso de drogas, por exemplo, os corticoides, né? Corticosteroide, durante muito tempo, né? Uso de corticoide durante tempo prolongado, dentre outras drogas que afetam a síntese proteica muscular e deficiências nutricionais, principalmente deficiência de proteína, que é muito comum em idoso. Idoso ele tem uma queda significativa na ingestão proteica diária, né? E esse é um dos fatores que explicam o porquê idoso perde bastante massa muscular, né? Então você tem a sarcopenia primária, que é associada ao envelhecimento, e a sarcopenia secundária, que é associada geralmente a esses fatores aqui. Né? Esses fatores, no final das contas, são fatores de risco importantes para o aparecimento da sarcopenia nos idosos. Né? E quais são as consequências da sarcopenia? Porque a gente pode discutir o seguinte aqui. Eu já vi gente dizer o seguinte, não, a sarcopenia não tem problema, não é uma doença séria, não tem problema, é só uma perda de massa muscular ali, e perda de força, isso é uma coisa associada ao envelhecimento, isso é do envelhecimento natural, não é não. Né? Uma coisa é o envelhecimento natural, outra coisa é você desenvolver a sarcopenia por causa do envelhecimento ou de outras condições ali também ligadas ao envelhecimento. Mas a sarcopenia ela tem consequências, e são consequências sérias. Por exemplo, você vê aqui um maior risco de quedas. É muito comum idoso com sarcopenia cair. Inclusive, a maioria das quedas em idosos acontecem em idosos sarcopênicos. Tá? Por quê? Porque você tem uma perda importante de massa muscular, de potência muscular, de força muscular, de desempenho funcional. Então você vai fazer uma tarefa da vida diária como simplesmente andar e um simples tropeção pode desencadear uma queda. Como você não tem potência muscular suficiente para se reequilibrar, você vai cair. Se for uma idosa sarcopênica com osteopenia ou osteoporose, essa queda pode vir acompanhada de fratura. Né? Aí você tem outra consequência da sarcopenia, aumento nas taxas de hospitalização. Idoso sarcopênico vai mais ao médico,
vai mais à emergência e é internado com mais frequência. Além de ser internado com mais frequência, ele permanece mais tempo no internamento. Entendeu? Inclusive, massa muscular e força muscular é um preditor, ter um nível maior de massa muscular e de força muscular no idoso é um preditor de menor tempo durante a hospitalização. Tem estudos mostrando isso. Idosos que têm mais força muscular e mais massa muscular ficam menos tempo internados. Seja lá qual for o motivo que levou esse idoso ao internamento. A sarcopenia ela também pode levar ao comprometimento cognitivo. Tem alguns estudos mostrando aí uma relação, uma associação entre baixa massa muscular, principalmente dos membros inferiores, e comprometimento cognitivo. Não necessariamente vai te levar à demência ou à doença de Alzheimer, mas existe essa relação entre massa muscular e comprometimento cognitivo. Mas como são estudos transversais, que só veem ali associação ou correlação, não dá para a gente estabelecer relação de causa e efeito, tá? Mas pode ser que tenha alguma relação ali, tá? Redução da qualidade de vida, porque você vive caindo, vive sendo internado, né? Você tem problemas metabólicos, porque tu perde massa muscular, tu perde captador de glicose, tu capta menos glicose, tua glicose altera, você pode desenvolver inclusive diabetes do tipo 2, porque um fator de risco para desenvolver diabetes do tipo 2 é perder massa muscular. Então você tem uma redução da qualidade de vida, não tem como, né? Maior risco de mortalidade. Se você comparar um grupo de idosos, você pega dois grupos de idosos aqui, tá? Vamos imaginar aqui dois grupos. 500 pessoas aqui. Cadê? 500 pessoas aqui. E 500 pessoas aqui. 500 idosos aqui, 500 idosos aqui. Esses 500 idosos aqui, eles são sarcopênicos. E esses aqui não, são só idosos. A gente vai acompanhar esses idosos durante 5 anos ou 10 anos. No final do acompanhamento, a gente vai ver o quê? Que o grupo de idosos sarcopênicos, no grupo de idosos sarcopênicos, houve mais mortes. Entendeu? Idoso sarcopênico morre mais. Entendeu? Sarcopenia é um fator de risco para mortalidade. Além de encargos sociais e econômicos, porque tu compra mais remédio, tu vai mais no hospital, tu se interna mais, entendeu? Tu cai mais, aí tem que comprar remédio, tem que comprar uma série de coisas para recuperação, né? Enfim, é complicado. Então a sarcopenia ela tem consequências e consequências sérias. Só que a prevalência da sarcopenia ela varia a depender de dois fatores. O primeiro eu já falei lá no início, né? Depende do estudo que a gente estiver falando. Por quê? Porque tal estudo pode ter investigado a prevalência da sarcopenia num determinado estado de um país. Ou num determinado país, mas em outro país pode ter outra realidade, pode ser outra realidade. Aqui eu estou mostrando para vocês o segundo fator. A depender do lugar que a gente investiga o idoso, a prevalência da sarcopenia pode ser diferente. Por exemplo, a gente observa aqui que a prevalência da sarcopenia é mais alta nos lares de idosos, ou seja, nos asilos, né? Que antigamente a gente falava de asilos. Veja que oscila entre 38% a 85%. Rapaz, 85% é quase todo mundo. Quase todos os idosos. Aí hospitais, aí você já vê menos, 22% a 23%. E ambientes comunitários, tipo os bairros normais, idosos que vivem em suas casas, 10%. Esses idosos são mais funcionais, né? Estão mais protegidos da sarcopenia. Ir para um asilo, veja, ir para um asilo é um fator de risco para sarcopenia, tá? É um fator de risco importante para a sarcopenia. Tudo indica que você vai desenvolver sarcopenia. Ou você foi colocado lá porque você já é sarcopênico, já é bastante debilitado, está com comprometimentos funcionais, às vezes até com comprometimentos cognitivos. Pode ser as duas coisas, tá? Mas ir para um lar de idosos é um fator de risco para sarcopenia. E aí entra as intervenções. Duas intervenções que eu vou abordar aqui é o treinamento resistido ou a musculação, né? E a suplementação proteica, né? Que pode vir através de vários tipos de suplementações, tá? Pode ser o whey protein, pode ser a proteína da carne, pode ser a proteína de soja, pode ser qualquer tipo de proteína. É importante que idosos treinem força, não necessariamente na musculação, na academia.
mas treinem força. Eles podem treinar força onde? Na academia. No treinamento funcional, tem alguns exercícios de força. Eles podem treinar força num box de CrossFit. E aí a prescrição de exercício tem que ser toda adaptada. Eles podem treinar força em casa, usando o peso do próprio corpo e materiais alternativos. Claro que com orientação de um profissional. Enfim, tem formas de se treinar força nos idosos. Eles precisam aumentar, ou melhor, eles precisam suplementar proteína. Por quê? Porque geralmente a ingestão proteica do idoso é diminuída vertiginosamente. E esse é um dos fatores que desencadeiam a perda de massa muscular, força e desempenho funcional nesses idosos. Eles necessitam até de uma ingestão proteica maior até do que 1,6 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Como é complicado fazer esses idosos ingerirem mais proteína na alimentação, a suplementação proteica é uma mão na roda, né? A suplementação proteica ela é muito bem-vinda, ela é mais prática, ela é mais fácil de fazer, né? E aí eu trago esse estudo para vocês. Ele foi publicado nessa revista aí, que é a Epidemiology and Health. Esse estudo foi publicado em 2024, eu esqueci de colocar aqui para vocês. Foi uma revisão sistemática, verificando a efetividade da suplementação proteica combinada com programas de exercício resistido entre idosos que vivem na comunidade com sarcopenia. Tá? Idosos que vivem na comunidade, idosos que vivem em seus bairros, né? Nas suas casas, né? Então, o que eles viram aqui? Basicamente, eles viram três coisas. Em primeiro lugar, eles reuniram 8 estudos que investigaram isso. Tá? Reuniram 8 estudos que investigaram isso. Eles viram basicamente três coisas. Em primeiro lugar, para a massa muscular, eles verificaram que houve aumento na massa muscular, né? Que o treinamento resistido junto com suplementação proteica promove aumentos na massa muscular, aumentos importantes. Você tem aqui um gráfico de meta-análise, né? Onde eu tenho a linha do meio aqui. Se cruzar essa linha do meio e vir para cá, esse losango aqui, significa que a intervenção não adiantou. Se o losango tocar essa linha do meio aqui, significa que não houve diferença entre fazer alguma coisa ou não fazer nada. E se esse losango vier para o lado de cá, significa que a intervenção funcionou. Então a gente verifica que a intervenção, suplementação proteica associada a treinamento resistido, promoveu aumentos importantes na massa muscular de idosos com sarcopenia. Mas a gente vê que só tem 2 estudos aqui, mas tiveram resultados positivos. Aqui a gente vê a força muscular. Tem 4 estudos mostrando que houve aumentos na força muscular, aumentos importantes na força muscular, mas não houve aumentos no desempenho funcional, refletido aqui em 2 testes. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ver se eu consigo ver quais foram os testes aqui, tá? Aqui é sentar e se levantar da cadeira 5 vezes. E esse aqui é a velocidade de caminhada, tá? Não houve aumentos no desempenho funcional, mas cuidado porque a gente precisa de cautela quando a gente vai interpretar um estudo. Em primeiro lugar, isso é um estudo pequeno, porque só tem 8 estudos, tá? Essa meta-análise é uma meta-análise pequena, só inclui 8 estudos, isso limita o poder estatístico dessa meta-análise. Segundo, como eu venho estudando isso há alguns anos, o que é que eu observo? Alguns estudos com idosos sarcopênicos verificam que o treinamento resistido ou o treinamento resistido associado à suplementação proteica consegue aumentar a força muscular e o desempenho funcional dos idosos, mas não consegue aumentar a massa muscular. Entendeu? Então o idoso fica mais forte, né? Aumentou a força, fica mais funcional, mais massa muscular que é bom nada. Outros estudos verificam que eles não aumentaram a massa muscular nem a força, mas aumentaram o desempenho funcional. E outros estudos como esse agora verificaram que houve aumentos na massa muscular e na força, mas não no desempenho funcional. Tá? O que a literatura mostra de uma forma consistente é realmente aumentos no desempenho funcional. Tá? Os idosos, eles realmente... Porque, veja, eles aumentaram a força muscular. Esse teste aqui de desempenho funcional, que é sentar e se levantar da cadeira 5 vezes, ele mede basicamente o quê? A força muscular dos membros inferiores. Aqui não houve aumento no desempenho funcional, mas a gente sabe que houve aumento na força. Entendeu? Isso aqui pode ter sido algum erro estatístico, algum tipo de tratamento estatístico que não verificou significância, tá? Como ele tem aumento na força, ele também provavelmente tem aumento na velocidade de caminhada, ele caminha com melhor desempenho. Esse estudo não mostrou, mas outros estudos mostram isso, tá? Eu tenho convicção disso. Treinamento resistido sozinho ou associado à suplementação proteica melhora desempenho funcional nos idosos. Esse estudo aqui não mostrou e eu não me preocupo
com isso, porque é um estudo pequeno e é um dentre vários outros estudos, tá? Então a conclusão foi a seguinte, que a combinação de suplementação proteica com exercícios resistidos, ou seja, musculação, é a intervenção mais benéfica e eficaz para combater a sarcopenia em idosos. Por que é benéfica? Porque faz bem. Por que é eficaz? Porque melhorou massa muscular e força. Se eu melhorar um dos componentes da sarcopenia, que é afetado pela sarcopenia, eu já sei que essa intervenção é eficaz. Se melhorar só o desempenho funcional, é eficaz. Se melhorar só força, é eficaz. Se melhorar só massa muscular, é eficaz. Se melhorar 2 ou os 3, melhor ainda. Então, nesse estudo aqui, melhorou 2, massa muscular e força muscular. Então, é eficaz. Então, veja, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. Idoso necessita fazer 2 coisas, principalmente o idoso sarcopênico. Número 1, aumentar a sua ingestão proteica, e esse aumento pode vir através da suplementação. 2, treinar força. Esse treino de força não precisa ser necessariamente na academia, mas pode ser na academia também, tá? Mas pode ser com o peso do próprio corpo em casa e usando materiais alternativos, pode ser no treinamento funcional, pode ser no crossfit, pode ser na pracinha, e tem que ser acompanhado por profissional de educação física, ok? Eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado dessa mini aula. Um abraço a todos e até mais.